Bem, pessoal, dando sequência então ao dicionário anarquista, né? Agora eu vou começar a partir da letra E. E aí começamos com ecologia. Existe um pensamento ecológico no anarquismo? Os anarquistas pensaram a ecologia, a relação homem-natureza? Bem, não só pensaram, como discutiram isso e apontaram soluções para os problemas, né? Se a gente acha, por exemplo, né, que alguns autores socialistas pouco falaram dessas relações entre o homem com a natureza, principalmente, né, levando em consideração a ideia de progresso, de que para chegar numa sociedade socialista teria que se passar primeiro pelo capitalismo, e passar pelo capitalismo é passar pelas questões que a gente está, né, levantando aqui, as questões ecológicas, porque no capitalismo os bens naturais são bens econômicos, então a gente entende que ouro, prata, petróleo, gás são bens não de uso, mas bens para serem trocados em mercadorias, para ganhar, para dar lucro e assim por diante. Imagine que no anarquismo você tem pelo menos dois geógrafos que pensam essas questões, as questões ecológicas. Então você tem lá o Kropotkin, que desde das suas primeiras viagens, né, à Sibéria, ainda enquanto, né, formado no corpo de páginas, aquele corpo militar, nas pesquisas ainda geográficas, algumas delas inclusive com reconhecimento da Sociedade Geográfica Russa, né, mas ele não era ainda anarquista, já tem uma preocupação com relação à ação do homem na natureza, pensando no local que ele está indo, que é as regiões siberianas, ok? Depois ele vai para a Inglaterra, enfim, já enquanto anarquista, já enquanto um teórico do anarcocomunismo, né? Ele começa então a fazer várias pesquisas com vários artigos. Então, se você entrar na Nature atual, você coloca lá Kropotkin, tem vários artigos do Kropotkin, está entendendo? Demonstrando o quê? Essas relações entre o homem e a natureza, né? Que vão cair, de certa forma, né, na sua concepção do que seria o apoio mútuo, que é essa relação entre o homem e a natureza, os seres vivos, né, com o homem, enfim, né? Pensando aí nessa integração, nessa questão mais holística, que necessariamente não começa com Kropotkin, né? Isso é uma tradição que vem dentro da própria geografia. E aí, se a gente pensar no Elisée Reclus, hoje o Elisée Reclus, ele tem questões levantadas sobre ecologia, sobre a questão do homem com a natureza, né, que merece inclusive uma citação. Então, por exemplo, vou citar aqui o que o Reclus fala no século XIX, na primeira metade, né, passagem da primeira para a segunda metade do século XIX. Então, falando da ação do homem da natureza. Ele vai dizer: enquanto a Terra defeca em elevação, o volume das águas correntes aumenta em descida, as cheias transformam-se em inundações e devastam os campos ribeirinhos. A responsabilidade do homem é grande nessas catástrofes, e podemos afirmar que elas seriam prevenidas ou ao menos atenuadas em grande parte pela manutenção das florestas existentes e pelo reflorestamento. Ele já está falando de reflorestamento no século XIX. Ele já está vislumbrando qual o significado do ataque do homem, principalmente o homem ocidental, né, na natureza. Mas não podemos esquecer, o Reclus tem uma concepção do homem ser parte da natureza. Então ele não separa o homem da natureza. Tipo, o homem é uma coisa, a natureza é outra. O homem está integrado na natureza. E que integração é essa? O homem é a parte consciente da natureza, para dizer Reclus. Logo, é o quê? É uma visão, de certa forma, na geografia também parte de Humboldt, né? Esse teórico alemão super importante, mas também é uma visão muito próxima de que os chamados povos, né, autóctones naquela época, né, que a gente comentou, povos inferiores, eles colocavam, né, e o Kropotkin coloca entre aspas isso, né, hoje conhecido também como povos indígenas, tem isso essa relação com a natureza. É completamente diferente do homem ocidental, que entende a natureza como algo a ser trabalhado, transformado em uma mercadoria. Logo, se você entende a natureza como algo a ser consumido enquanto uma mercadoria, você destrói a natureza.
Só que na concepção reclusiana, você destrói a natureza e aí você, obviamente, gera problema para você. Por quê? Porque o homem é parte integrante dessa natureza. Ok? Bem, a partir dessas preocupações que o Elisée Reclus tem, ele vai apontar, inclusive, problemas futuros. Então, ele está no século XIX e está pensando em problemas futuros, tais como, vou comentar aqui um trecho dele. O homem que por seus trabalhos também pode perturbar a estrutura dos rios, perturba igualmente a harmonia dos climas, sem mencionar a influência totalmente local que as cidades exercem ao levar a temperatura. Está falando de microclima, ilha de calor. E infelizmente também poluindo a atmosfera. É certo que a destruição das florestas e a cultura em vastas extensões tem por consequência modificações significativas nas diversas estações. Ele está falando que se nada for feito, o homem vai intervir no clima e vai mudar as estações. O que está acontecendo no mundo nesse ano? Tivemos aí vários meses, os meses mais quentes né, desde que começaram a fazer as pesquisas lá na Inglaterra. Ele já estava vislumbrando isso no século XIX. Por isso que, aos anarquistas, chegar numa sociedade socialista não tem que passar pelo capitalismo. Você não tem que passar pela destruição da natureza para chegar numa sociedade socialista. É um contrassenso para os anarquistas. Se a sociedade socialista é uma sociedade baseada na integração das sociedades humanas com o ambiente, né, na qual o homem compreende a natureza enquanto parte dela, como é que a gente vai entrar numa sociedade capitalista que destrói toda a natureza e depois vai falar, agora a gente quer o equilíbrio? Mas peraí, já era o equilíbrio, cara. Então acabou o equilíbrio. Você destruiu toda a natureza, agora você quer equilibrar ela porque chegou no socialismo? Não existe socialismo se não existir uma relação equilibrada entre o homem e a natureza. Logo, o que se precisa fazer é esse resgate ecológico que Elisée Reclus está trazendo, junto com o Kropotkin, né, para pensar o anarquismo hoje enquanto essa relação minimamente equilibrada. Caso contrário, não haverá socialismo se não haver integração homem-natureza, relação equilibrada e assim por diante. Por isso, Reclus e Kropotkin, já no século XIX, nos alertam os problemas que seriam, né, que surgiriam, melhor dizendo, a partir do capitalismo, já que é um sistema econômico que depreda, né, a natureza como se fosse algo a ser consumido enquanto mercadorias, ok? Enfim, então era isso que eu queria dizer. Então, existe uma crítica anarquista à questão ecológica. Eu diria que eles foram um dos primeiros a pensar isso, né? E principalmente, um dos primeiros a pensar no campo socialista, porque também você já tinha pessoas de direita pensando a questão ecológica. Inclusive, isso vai dar até um fascismo, ok? Não vamos esquecer isso. Mas dentro do campo socialista, os anarquistas são aí os primeiros a pensar nessas questões, ok? Então era isso que eu queria, né? Para a gente fechar esse verbete ecologia no dicionário anarquista. Um abraço a todos e todas.